Eu fiquei pensando nisso aqui. Existe uma ferramenta central de autoconhecimento feminino e eu preciso compartilhar também nesse canal com vocês. Bem, eu sou terapeuta em ginecologia natural desde 2019, atendi várias mulheres, tanto na obstetrícia, atendendo os partos, quanto na ginecologia natural, também atendendo úteros e mulheres, né, sempre envolvida com isso, até porque mulher, útero, coração, emocional, sentir, propósito, alinhamento, tá tudo relacionado. E eu já falei muito em outras redes sobre isso, mas quando a gente fala de autoconhecimento feminino, é importante nos lembrar da maior bússola interna que as mulheres têm, que é o ciclo menstrual. Eu não sei se você, pelo início das minhas palavras, já entendia o que eu ia falar ou se te surpreendeu falar isso, mas na verdade me acompanha nesse vídeo que você vai ver que é até bem óbvio e além de místico e energético e espiritual, é também fisiológico e hormonal, portanto científico, né? O ciclo menstrual ele é tido já pela ciência como um sinal vital feminino. Então, quando a gente está atenta à duração desse ciclo, à regularidade desse ciclo, a cor desse sangue, a presença ou não de coágulos, né? Cólica, se ela é intensa, se ela é leve, até que ponto ela atrapalha os seus dias. TPM, a tensão pré-menstrual, ela é presente em que nível? O que você faz nela, né? Porque muitas vezes ela pode ser bem prejudicial e destrutiva. Então a gente passa um ciclo todo construindo e lá no final a gente muitas vezes derruba tudo, sabe? E não é para ser assim. Então a gente precisa de certa forma estar vigilante quanto a esse ciclo também. Mas o que eu posso dizer é que nós temos as 4 fases no ciclo menstrual, eu vou citar ela aqui para vocês. Tem um canal que tá abrindo só de assuntos femininos também, e assim que ele estiver pronto eu vou deixar o link aqui na descrição. Então você, se gostar de assuntos, né, for uma mulher que quer se aprimorar mais no desenvolvimento como mulher, me segue lá. Mas o ciclo menstrual a gente tem 4 fases. A fase menstrual, que é o arquétipo da anciã. Quando a gente fala de arquétipos, é interessante a gente lembrar que esses termos vêm da psicologia, é uma forma mais intuitiva de qualquer pessoa conseguir compreender, né, sobre o que se fala, sobre alguma energia. Veio de Jung, né, tudo isso. Então ele começou a usar os arquétipos porque ele percebeu que a sociedade entendia e tinham aquelas verdades que muitas vezes nem eram ensinadas nos livros, mas estava no imaginário das pessoas. É como se a gente nascesse sabendo de algumas coisas, né? É a egrégora que a gente vem. Então, falando de arquétipos, a gente tem a fase menstrual que é da anciã. Quando você pensa numa anciã, certamente já te vem uma imagem. E se eu te perguntar o que uma anciã precisa, provavelmente você sabe o que uma anciã, né, uma idosa, uma velhinha precisa. Depois a gente passa o período menstrual e vem a pré-ovulação. Então a gente tem a fase do arquétipo da donzela. Então você imagina também o que não é essa transição do período menstrual, uma idosa, para uma donzela, uma jovem cheia de energia, de curiosidade. Me lembra muito aquele filme Valente, né? Aquela menininha mais selvagem que vai para o meio da natureza, vai viver suas aventuras, que está mais corajosa, está mais confiante em si mesma para praticar aquelas ideias que lá na anciã ela às vezes intuiu, né? O momento da gente executar as coisas, nossa energia está bem mais alta, nosso estrogênio começa a subir novamente, que no período menstrual tudo estava declinando, então agora a gente começa a subir. E o interessante é que é isso, né? A vida da mulher é um sobe e desce, mas cíclico. Nós não somos totalmente imprevisíveis ou não somos imprevisíveis como muitas pessoas imaginam. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue acompanhar o seu ciclo, as suas emoções e as suas necessidades. Depois desse momento da donzela, então, a gente entra para um momento de ovulação. E aí na ovulação é o arquétipo da mãe. E esse arquétipo da mãe,
é um momento representado pelo maior magnetismo feminino, porque naturalmente, biologicamente falando, é o momento que a mulher pode engravidar, ela tá liberando um óvulo, ela tá fértil, ela tá no seu maior momento de fertilidade, né? E fertilidade não só para filhos humanos, através da relação sexual, mas para projetos, né? Para fertilizar suas ideias da melhor forma possível. Nesse momento de ovulação, é o momento que a mulher está mais para o mundo, então é o momento que ela deve aproveitar para fazer suas reuniões, seus contatos, tirar foto, gravar seus vídeos, enfim. É muito interessante pensar numa jornada cíclica. A minha vida ela é muito baseada no meu ciclo menstrual há muitos anos, então as atividades que eu vou fazer, os meus compromissos, minha rotina de gravação de vídeos e edição. Então, eu sempre vou de acordo com as minhas fases o máximo que eu posso. Claro que nem sempre é possível, porque às vezes a demanda externa do mundo realmente tem prazos, tem situações que você não pode, né, postergar, mas é o ideal que você tente encaixar o mundo dentro do seu ciclo menstrual e não ao contrário, se encaixar dentro de uma rotina do mundo que é uma rotina machista, patriarcal e que vai te pedir uma linearidade, ou seja, produza e seja bela todos os dias. E aí você vai naturalmente se sobrecarregar, ficar adoecida em algum aspecto da sua vida. Muitas vezes o que está faltando é esse realinhamento com o seu ritmo. Depois da fase de ovulação, a gente tem a pré-menstrual, que é o arquétipo da feiticeira. É o momento que as mulheres começam a ficar bem introspectivas, elas estão no final de um ciclo, então elas estão esgotadas, elas estão cansadas, e se essa mulher não consegue respeitar esse momento de mais descanso, de necessidade de mais pausas, de necessidade de mais silêncio, de introspecção, que é estar consigo mesma e ter tempo de escutar os seus pensamentos e ideias, é uma fase muito realmente simbólica, porque é como se a mulher estivesse entre dois mundos, sabe? Ela tá perto da morte, que é a menstruação. E esse nosso ciclo é um ciclo de vida, morte e vida constante. É um dos ciclos, né, que a gente vive na vida dessa forma. Então, é importante a gente buscar compreender um pouco mais, se alinhar. Se você nunca ouviu falar sobre isso, mergulha nisso, porque é um caminho sem volta. Com certeza você vai gostar muito, vai querer se aprimorar. Eu indico um livro muito legal que se chama Mulher Realizada, da Miranda Gray. E tem vários outros. De 2000 e pouco para cá, 2019, eu já li vários, eu posso recomendar para vocês depois. Mas a Mulher Realizada vai falar de como criar uma rotina respeitando a sua ciclicidade. E para mim isso é muito espiritual, porque respeitar a sua própria biologia hormonal, sabe? Com isso, seus limites, inclusive mentais e emocionais. Entender que essas emoções e essa mente estão diretamente relacionadas ao seu corpo, aos seus chakras, ao seu útero. É muito bonito, né? Poder tentar viver isso, saber que isso existe é muito legal. Muitas mulheres ainda não sabem ou não valorizam isso, mas com certeza é o início de uma grande abundância na sua vida. Começar a se escutar novamente, começar a respeitar o teu próprio ritmo, não os dias da semana, viver só no final de semana, só nas férias, né? Só no dia de folga, enfim. Tem umas pessoas que nunca, né? É importante que você entenda que nem sempre você tá pro outro, que é muito bom a gente cuidar dos projetos, tá ali, ó, colocando sementinhas, terra e tudo mais. Mas é importante a gente perceber também que pra gente doar tudo isso, pra gente ser luz nessa terra, pra gente continuar o nosso trabalho, pra gente continuar maternando, sendo esposas, a gente precisa ter um momento em que a gente se nutre, em que a gente dá pausas para respirar, se nutrir e depois ter o que entregar novamente. Então, essa grande bússola do ciclo menstrual, com certeza, a partir do momento que você começar a seguir da melhor forma, você vai se transformar e vai acabar educando outras pessoas ao seu redor, porque naturalmente elas vão perceber, você vai aprender a dizer mais não em algumas fases, vai também abraçar sua potência brilhante e radiante das fases que é para você estar brilhante e radiante.
Então esteja. E é isso. É nisso tudo que eu fiquei pensando aqui.